A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam prontos para o fim de semana, que em nome do Senhor Jesus vai ser maravilhoso. E hoje eu vim dar uma palavra aqui sobre um assunto que vocês quase não conhecem. Deserto. Quase ninguém aqui conhece deserto, né? Se não conhece, está conhecendo da pior forma possível, né? Mas tirando a brincadeira, pessoal, o deserto, como o nome mesmo diz, é um lugar árido, um lugar seco, com poucos recursos, um lugar que falta suprimentos, falta água, um lugar que à noite faz muito frio, durante o dia muito calor, um lugar que você passa grandes tribulações. Porém, com Deus, é um lugar que você tem alimento diário, que você tem sua força renovada, que você tem a esperança de sair do deserto e que você tem a companhia do Senhor diariamente. É esse o nosso deserto. O nosso deserto é um tratamento, primeiramente para nós, e depois para o cônjuge, e depois para a família. Se você olhar ao redor, você está vendo que está tudo sendo transformado, embora muitos não enxerguem nada. Por exemplo, no meu deserto, quando eu passei muitas situações difíceis, muitas vezes eu não tinha nem o que falar para o Senhor, eu só chorava. Eu falava, meu Deus, quando isso vai acabar? Né? Quando isso vai passar? E passou. Eu sempre falo que o universo ele é um pêndulo, né? Tem hora que ele vai para lá, tem hora que ele vem para cá, tem hora que você está embaixo, tem hora que você está em cima. Então, tudo que está ruim, uma hora vai melhorar, vai passar. A dor que você está sentindo hoje vai passar, isso eu te garanto, né? Por isso que nós, ao longo da vida, nós temos vários desertos. É lógico que tem desertos que são mais dolorosos, como é o da separação, que é um deserto que é difícil de passar, né? Difícil até porque ninguém acredita, a não ser nós. Ninguém acredita. Então, é uma luta muito solitária, as pessoas se sentem muito sozinhas. E vocês podem ter certeza que é nessa hora que você tem aquele encontro com Deus, é nessa hora que você tem a providência chegando na tua casa, e é nessa hora que a sua fé é renovada. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que, sem fé, é impossível chegar do lado de lá. É impossível. Se nós não tivermos fé, nós não alcançaremos o milagre. Eu sei que é difícil falar em fé quando você deve estar passando por inúmeras situações difíceis, né? Mas nós, assim como aquele povo de Israel, né, que atravessou o deserto nas mesmas circunstâncias, nós temos dificuldade de acreditar que algo bom vai acontecer. Porque você está vivendo tanto deserto que você olha e você não vê solução. Você deixa a circunstância falar mais alto do que a sua visão espiritual, do que a sua fé em Deus. Eu sei por quê. Eu passei por isso. E muitas vezes o tempo vai passando, você acha que não vai acontecer, né? Muitas coisas estão acontecendo e a gente começa realmente a olhar a circunstância. E essa circunstância é maior, né, aos nossos olhos do que a nossa fé, então as coisas começam a se complicar. Mas, muitas vezes as pessoas falam do deserto, que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto e tal. Gente, se vocês pararem para analisar, a vida de Jesus foi um deserto árduo, né? Ele convencer as pessoas, né, da salvação, ele convencer as pessoas que ele era o Filho de Deus, ele fazer milagre, isso tudo foi um processo, né? É um processo vivenciado por ele. Assim como Daniel ficou no deserto, foi para a cova dos leões, e ali o Senhor o resgatou, assim como o Jó ficou no deserto, perdeu tudo, perdeu família, e o Senhor foi lá, deu tudo em dobro. Então, a gente percebe que em nossa vida, e também dos grandes homens da Bíblia, nós temos desertos longos, né? Então, até estava comentando essa semana com vocês que as pessoas falam assim, mas fulano ficou só 2, 3 meses no deserto. Isso não é deserto. Será que não foi deserto? Será que para ela não durou uma eternidade?
Porque a gente não pode mensurar o sofrimento do outro. A gente, cada um, né? Eu acho que cada um deve falar por si. O meu deserto foi muito difícil. 1 ano e 10 meses. O segundo, né? O primeiro foi 5 meses. Foi muito difícil. Só que tem pessoas que ficaram 3 meses no deserto e quase morreram. Talvez aquele deserto mais curto dela foi um período que ela precisava passar. E o meu, mais longo, foi aquilo que eu precisava passar e que eu aguentaria. O Senhor não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Se você está pensando, nossa, mas por quê? Só quem... Eu vejo muito comentário assim, nossa, mas eu que fui traída, e eu que tenho que buscar a restauração? Não, você não precisa buscar restauração. Se você não quiser, você não é obrigado a buscar restauração. Né? Nós estamos aqui por uma escolha. Eu escolhi lutar pela minha família. Cada um escolhe aquilo que quer. Assim como cada um aqui escolheu o marido, assim como cada um escolheu a sua profissão, assim cada um decidiu o momento certo de casar. Então, as nossas escolhas, nós somos responsáveis por elas. Né? Então, nós temos que seguir a Deus agora no deserto para providenciar as coisas que nos são necessárias. Aquilo que excede, aquilo que é demais, o Senhor tira. Tem problema, o Senhor tira. Hoje você não entende, mas depois você vai entender. Porque se a gente olhar o mundo espiritual, ele não funciona como as coisas funcionam aqui no material. Né? Às vezes a pessoa ora, ela se consagra. Aos olhos humanos, né? O que acontece? O inimigo se levanta. Tem muitas adversidades. Para quê? Para que você desista. Para que você não enxergue no âmbito espiritual o que o Senhor está fazendo. Os olhos naturais talvez não vejam, mas o Senhor está fazendo obras diariamente na tua vida. O Senhor está preparando um terreno fértil para você, diferente do deserto. Né? Então, às vezes, as circunstâncias negativas são inúmeras, né? O cônjuge fica mais agressivo, fica mais distante, as notícias que chegam são as piores, né? A família contra, os parentes contra, a humilhação ela vai se multiplicando, né? Os amigos começam a criticar, olha aquela ali, né? Tá solteira até hoje, esperando outra, nem volta mais com ela, né? E você ouve algo daqui, você ouve algo dali, provavelmente muitos já até passaram pelo divórcio, né? No percurso desse deserto pode aparecer inúmeras coisas como problemas de saúde, financeiro, profissional. Eu falo para vocês que isso tudo acontece. E daí chega aquele abatimento espiritual, aquela sensação de desânimo. É uma incerteza absoluta, sabe? Aquela incerteza, não sei mais nada. Não sei o que está acontecendo, porque quanto mais oro, né, mais as coisas pioram. Não estou conseguindo enxergar. Só que o Senhor mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Isso está em João 16:33. Só que, como nós somos seres humanos limitados, nossa visão é somente naquilo que está acontecendo. A gente não consegue ver além, né, de todo esse problema. Só que eu falo para vocês, a partir do momento que você colocar a tua fé, Senhor, não importa o que aconteça, a minha fé está aqui, está blindada. E a minha esperança está em Ti. E eu vou caminhar firme, eu vou sair desse deserto. Quando você determinar isso para você, não é lá fora, vai ficar falando, eu determino. Não, determinar para você ter ciência disso. Você blindar a sua mente para que nada ali de fora venha interromper aquilo que o Senhor está construindo no teu coração. Para que você colocar isso e determinar isso, você vai seguir com passos mais firmes para sair desse deserto. Escuta o que eu estou falando. Isso acontece porque aconteceu comigo. A partir do momento, falei, Senhor, eu estou aqui, tudo está acontecendo comigo, Senhor. Né? Tô tendo problema no meu trabalho, né? Tô tendo problema na minha casa, problema de saúde, né? Até luto aconteceu comigo, né? Aconteceu com alguém da minha família, né? Com meu pai. Então, eu fiquei assim muito abatida. Eu falo, Senhor, já aconteceu tudo isso. Então, Senhor, eu vou crer. Eu não vou desistir. Eu vou sair desse deserto. Não importa como eu saia. Né? Esfolada, dedo queimado, cabeça queimada, né? Mas eu vou sair. E eu saí. Né? Quando a gente confia, a gente entrega essa causa para o Senhor. A gente confia que Ele vai fazer o melhor.
né? Quem olha geralmente por uma circunstância que está difícil, a angústia, o medo, incerteza, depressão, não consegue dormir porque tem pesadelo, isso vai definhando ainda mais a pessoa e a fé vai minando cada vez mais. Então eu falo para vocês, vocês estão na presença de Deus, vocês são privilegiados porque vocês têm a fé, né? Se a sua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim você tem a fé. Então, fortaleça mais a sua fé para que você consiga sair do deserto mais rápido. Porque eu falo uma coisa para vocês, a partir do momento que a pessoa entrega verdadeiramente de coração, vocês podem ler os testemunhos. A pessoa fala, olha, quando eu decidi viver minha vida, não estou dizendo arrumar outra pessoa, viver a vida, confiar em Deus, entregar realmente as minhas causas na mão do Senhor, eu consegui sair do deserto. Porque é algo assim, é virar uma chavinha, uma chavinha. Né? Às vezes você está cheio de problema, de repente, Senhor, eu não quero saber. Se você olhar problema, você vai sentir o quê? Problema, né? Se você olha a solução, que é Deus, você vai se fortalecer, né? Porque o Senhor, Ele nos anima, assim como Ele fez com Josué, né? No capítulo 1:9, né? Somente esforça-te e tenha bom ânimo. É isso que nós precisamos, nos esforçarmos para nós conseguirmos caminhar rumo à saída do deserto. É dessa forma que nós cristãos seremos lapidados pela palavra do Senhor, através do nosso comportamento que nós somos aprovados. Lembra dos testes que eu sempre falo para vocês que o deserto é uma escola e você vai tendo teste? Não seja reprovado, não seja. Passe, né? Mas tenha fé. Eu sei que muitas pessoas, pelo tempo, a fé está sendo minada. Não. Tenham fé. Renova as suas forças, coloque nos seus lábios cantos de louvores, gratidão. Todo dia você, sabe, traga à sua mente aquilo que você quer para a tua vida. Assim como a gente estava conversando ontem e o João Marcos no culto, o pastor falou com ele daquilo que você coloca já como se você tivesse alcançado. Gente, isso é real. Na nossa vida, desde que nascemos, nós sempre fizemos planos, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Isso daí eu já tinha claro e firme na minha mente. Isso ainda foi uma decisão. E eu acabei fazendo a faculdade de jornalismo, né? Então, para você ser um advogado, para você ser um arquiteto, para você ser um empresário, você colocou isso na tua cabeça. Primeiro, você criou isso na tua mente. Depois, tocou no teu coração e isso aconteceu. Então, a gente tem que ser como criança, a gente tem que sonhar, a gente tem que vivenciar aquele sonho. A criança não sonha, olha, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E a mãe fala, nossa, deixa de ser bobo, você está sonhando demais. Nossa, volta à sua realidade. A gente mata o sonho daquela criança. Tem que sonhar. Hoje eu falo para as minhas filhas, vocês podem ser o que vocês quiserem. As bênçãos do Senhor estão sobre vocês. Sejam o que vocês quiserem. Né? Não diminua o teu sonho. Sonhe, já visualiza, sinta. Quando você vai comprar uma casa, você já determina o bairro que você quer. Olha que legal, eu quero naquele bairro, eu queria naquela quadra. Isso tudo você já planeja antes. Então, por que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não pode visualizar isso já como algo acontecido? Né? Já imagina sair no deserto. Eu sempre falava para vocês, né, que no meu deserto eu me imaginava deitado no colo do meu marido, ele fazendo cafuné no sofá, ou eu deitado ele fazendo massagem no meu pé, que ele sempre fazia quando a gente estava assistindo um jornal, eu chegava cansada, ele fazia massagem, ou a gente jantando junto, saindo junto. Isso tudo eu imaginei, e isso tudo hoje é real, né? O Senhor, ele cumpriu o desejo do meu coração. Então, o que eu falo para vocês, traga a mente, ao invés de ficar nessa batalha na mente, lutando por aquilo que não está acontecendo, né? A gente luta, né? Às vezes eu falo assim, eu estou brigando com a minha mente, né? Porque é algo assim, a mente fala uma coisa, o coração fala outra, daí você começa a brigar. Tem aquela briga interna. E nós ganhamos essa batalha na mente. Porque a partir do momento que você determina algo, aquele algo ali, você planejou e você vai seguir. Até vou fazer depois falei para os homens que eu vou fazer um vídeo bem direcionado a eles sobre isso, né?
que eu vejo muitos homens que querem a restauração do casamento sendo totalmente submissos às mulheres. E as mulheres pisando, não. Qual que é o papel? O que você tem que fazer? Seja o homem da casa. Ah, mas ela não está comigo. Continua sendo homem, o seu papel não muda. Né? Quanto mais os homens se tornam femininos, as mulheres se tornam masculinas, enfrentando tudo e todos. Aí ela acha, não, eu não preciso dele, não. Eu faço tudo sozinha. Se eu precisar, eu contrato eu faço isso. Ela sai do papel dela. Ela sai, né, daquele papel que foi determinado para ela para fazer o papel dele. E ele está totalmente no papel dela, está lá. Querendo agradar, querendo não ter um papel de homem. Por quê? Porque ele quer a restauração do casamento. Ou seja, papéis invertidos. Mas depois eu vou fazer um áudio específico sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que a fé, ela é fundamental para que nós alcancemos o milagre. A fé, ela é fundamental para que nós possamos sair do deserto. A fé, ela é algo assim que nós não vemos, mas nós temos que crer. É algo que, na nossa caminhada no deserto, é impossível você não ter fé. Você tem que ter a fé, porque através da fé você se fortalece. E não deixe de sonhar. O seu sonho, sim, vai se tornar realidade. Muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de estar sonhando e isso não se concretizar. Mas porque você está colocando medo diante do seu sonho. Né? Eu sempre falo assim, o que você coloca na mente e você alimenta é aquilo que vai acontecer. Se você coloca medo, o medo vai acontecer. Aquilo que você tem mais medo, a pessoa fala assim, nossa, eu não quero que meu marido fale do divórcio. Não quero esse assunto. E quando o marido chega, ele fala do quê? Da sogra? Da filha? Não, do divórcio. Então, aquilo que você mais teme acontece. Então, começa a visualizar isso diferente. Senhor, eu quero minha família restaurada, Senhor. Eu gostaria tanto, Senhor, que o Senhor fizesse essa obra, que meu esposo fosse comigo levar minha filha na escola. Gente, eu quando levava minha filha, porque quando a minha caçula, ela estava com 7 meses. Quando eu levava ela, pensa, eu tendo que trabalhar, levando para a escolinha para ficar o dia inteiro, porque eu não tinha com quem deixar, e eu levava sacola, tinha que levar o bebê conforto, porque daí meu esposo buscava ela e pegava o bebê conforto. Gente, eu levava aquela sacola, levava mamadeira, Quando eu ia indo para a escola, eu via aqueles pais, sabe, todos juntos, o marido até, sabe, arrumando o carrinho para colocar o filho, subiam a rampa abraçados. Gente, aquilo ali acabava comigo, não era inveja não, né? Não era inveja, mas era assim, me doía pelo fato de eu estar passando aquilo, mas eu ficava feliz porque aquela família estava unida. Mas me doía, porque eu falava, poxa, meu marido poderia me ajudar nisso, e ele não ajudava, né? Ele só buscava, porque eu não tinha quem buscar, mas o resto era tudo comigo. Então, você passa por algumas situações que quando você olha, fala, não, parece que eu não estou passando por isso, parece que é um filme. Mas se eu ficar só olhando o que ele não fazia, eu ia ficar ali sofrendo, alimentando o quê? A minha mágoa, a minha ferida, abrindo aquela ferida. E eu comecei a imaginar diferente. Ele levando, né, a bebezinha na escola comigo, ele participando das festas comigo, né, as festas do Dia dos Pais, Dia das Mães. E hoje a gente vivencia tudo isso. Mas isso foi criado na mente, caiu no meu coração, orei ao Senhor, o Senhor realizou. Então, deixa a fé guiar você. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar você. Tira o seu rancor, a sua mágoa. O deserto, sim, é um lugar árido, lugar difícil. Mas no deserto você consegue ver as pequenas coisas que o Senhor está fazendo. Né? Se você começar a juntar, você vai ver que foram grandes coisas, inúmeras. Né? E você coloca isso na mente. Tudo que você sonhou, pense no teu passado. Você escolheu o seu marido. Você idealizou. Aquilo que você sonhou, o Senhor concretizou. Eu lembro que, quando eu estava ruim no casamento, eu só pensava em divórcio. Eu falava, nossa, não vejo a hora. Quem que aguenta? Não sei o quê. Quando aconteceu, eu falei, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas eu só ficava pensando nisso. O casamento era ruim, não estava legal. Né? Ao invés de eu orar para o Senhor consertar, não, eu queria que o Senhor tirasse ele. Ai, Senhor, por que não vai embora esse homem? Porque só me irrita. Né? Daí você fala as coisas, você pensa e as coisas acontecem.
Pensou, aconteceu. Né? Então, vamos pensar coisas boas, vamos imaginar coisas boas, né? Se vocês forem passear num lugar que tiver muito casais, com filhos, não matem eles, né? Não matem eles de inveja. Mas imaginem tendo cônjuge ali do lado para compartilhar isso com vocês. E sejam homens e mulheres de Deus. Que isso sim faz toda a diferença. Porque eu sempre falo que a restauração do casamento é a cereja do bolo. Porque todo o resto o Senhor já está fazendo maravilhosamente bem. O Senhor está consertando ali e você vai começar a ver a partir do momento que você desfocar, né, do seu problema e você focar em Deus, na solução. Amém? Quero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Eu quero que vocês tenham dias felizes, com esperança, com amor, que eu tenho certeza que os testemunhos irão se multiplicar. Um abraço no coração de todos.